Seja muito bem-vindo à Comissão Executiva. A coligação vai continuar a insistir numa revisão constitucional que inscreva um limite à dívida pública. Esta foi uma das garantias deixadas por Passos Coelho e Paulo Portas durante a apresentação das linhas orientadoras do programa eleitoral para as próximas legislativas. Estabilidade é a palavra-chave no guião do PSD e do CDS para as próximas legislativas. Num discurso sem surpresas, os partidos da coligação apresentaram esta quarta-feira as linhas gerais do programa eleitoral, seguindo à risca as orientações do programa de estabilidade enviado para Bruxelas em abril. Passos e Portas não fizeram promessas, mas deixaram 9 garantias aos portugueses, em grande parte centradas nas áreas sociais. Batalhar por um crescimento económico entre os 2% e 3% nos próximos 4 anos, baixar a taxa de desemprego para a média europeia, eliminar progressivamente a sobretaxa de IRS e garantir a reforma da segurança social por consenso e com respeito ao Tribunal Constitucional. São algumas das orientações que a coligação promete seguir. Compromissos assentes na segurança e na previsibilidade, destaca Passos Coelho, para evitar mais sobressaltos no futuro. Os eleitores estão cansados de invenções e desconfiam profundamente de quem quer sempre mudar tudo, acreditando quase na providência para que tudo, mesmo o desconhecido, acabe por resultar em bem. Nós temos uma estratégia que o país conhece, mas nem todo o país a pôde observar enquanto se falava do déficit e da dívida. Hoje será possível focar a atenção dos governantes e dos portugueses nos objetivos essenciais que temos de cumprir para o futuro. Outra das apostas do atual Executivo passa por recuperar o debate da regra de ouro, ou seja, inscrever na Constituição um limite à dívida pública. O repto foi lançado ao Partido Socialista, que esteve, aliás, omnipresente ao longo da noite. Foram muitos os recados deixados pelos dois líderes ao largo do rato. Os programas que são feitos com base num leilão de promessas, como se tratasse de vender bacalhau a pataco, dizem a cada um o que cada um, se calhar, quer ouvir. Mas não cumprem com o interesse nacional, porque não explicam como é que tudo se financia e através de quem se paga a fatura. O conceito de garantias é completamente diferente. Nós fazemos deliberadamente escolhas. E dizemos a todos os portugueses aquilo que, com realismo, com prudência, mas também com esperança, nós consideramos que é essencial para os próximos 4 anos. O programa final da coligação para as legislativas vai ser apresentado no final do mês. Até lá, os dois partidos vão debater internamente as linhas gerais definidas até agora. E passamos à análise com Ana Rita Ferreira, politóloga, Tawfiq Rekibi, professora da Universidade Europeia, e Luís Bernardo, historiador. Sejam muito bem-vindos. Tawfiq Rekibi, o que é que destacaria destas linhas orientadoras apresentadas pela coligação? Eu antes de falar das linhas orientadoras, eu gostaria um pouco de contextualizar o anúncio destas linhas orientadoras. Primeiro, por a primeira vez, provavelmente na história recente da política em Portugal, que os programas eleitorais, quer do PS, quer do PSD, CDS, isto é, os partidos do arco da governação, foram anunciados com tanta antecedência. Portanto, isto tem razões óbvias, mas pelo menos tem o mérito, se calhar, de antecipar o debate e permitir, digamos, ao eleitorado de refletir de uma forma, enfim, sensata, pormenorizada e demorada algo no tempo até as próprias eleições. Precisa ver que ambos os partidos estão a querer aproveitar a oportunidade, o momento
Então, o momento qual é? Primeiro, estamos a viver num período isto é mais favorável à coligação CDS-PSD que ao PS, num momento de relativa euforia financeira. Isto é, por a ação do próprio Banco Central Europeu, estamos numa situação onde as taxas de juros estão a baixar, onde o euro apresenta uma taxa de câmbio muito favorável para os exportadores. Há um início de regresso ao financiamento da economia, financiamento dos particulares, financiamento das empresas, está a criar condições de relativo crescimento. Então, era o momento de aproveitar, digamos, esta euforia para o próprio CDS-PSD apresentarem um pouco as suas grandes linhas para o seu programa eleitoral. Em segundo lugar, penso que quer o PS, quer o próprio PSD tem consciência do grave problema pelo qual a política em Portugal está a passar, que é um problema de desconfiança do eleitorado em relação a todas as alternativas que venham a ser apresentadas. É verdade que, por um lado, temos uma legislatura de restrições e de cortes orçamentais que traumatizaram, de uma certa forma, o eleitorado. Por outro lado, o próprio PS está a fazer face aos recentes acontecimentos, nomeadamente aqueles que afetaram o antigo primeiro-ministro socialista e que, no fundo, mexem com a própria credibilidade do próprio partido e, de uma forma geral, a própria desconfiança que gerou em relação à população com os casos de corrupção, com os casos das falências fraudulentas, e citaria apenas o BES, Banco Privado Português, e o próprio BPN. Portanto, toda esta conjuntura fez com que os partidos tinham necessidade de antecipar o debate político para ver se... Mas a coligação também não se viu um pouco forçada a isso, tendo em conta certamente a as medidas apresentadas pelo Aliás, Partido Socialista. O próprio Primeiro-Ministro, durante muito tempo, interrogou-se sobre a urgência que existe para que o Partido Social Democrata, juntamente com o CDS, apresentassem o seu programa eleitoral. Portanto, ele achava que a política da coligação que está no governo está clara, sabe-se perfeitamente qual é a orientação e que não havia necessidade imediata para a apresentação de programas. Só que houve aquele pequeno pormenor da Ministra das Finanças falar da Segurança Social e do corte dos 600 milhões de euros, que gerou uma certa polémica e levou certamente o próprio governo a antecipar, através da coligação, este documento, que não deixa de ser um documento generalista, com alguma retórica, sem especificar em concreto quer o horizonte temporal, quer os próprios Ana Rita Ferreira, como é que se pode explicar esta apresentação, esta conferência? Marcar a agenda mediática? Eu acho que claramente a coligação está a ser obrigada a seguir os timings do PS. Quer dizer, acho que, e desse ponto de vista, o PS estabeleceu, e António Costa frisou bem ao longo do tempo, estabeleceu aquele calendário de apresentação de sucessivos documentos. O documento dos 12 economistas foi sem dúvida o mais mediático, mas houve depois o primeiro projeto com as tais 12 medidas também apresentado há cerca de 15 dias e, portanto, a coligação estava a ver-se num papel em que o PS marcava constantemente a agenda política nacional e a coligação não aparecia, ou quando aparecia... Tínhamos casos como o dos 600 milhões, em que ficava mais confusão do que esclarecimento e, portanto, tinha que rapidamente correr atrás do prejuízo e apresentar um documento programático. No entanto, estamos perante um documento, não sei se devemos entrar já por aí, num documento que tem 9 páginas, quer dizer, um documento muito curto, muito genérico, ou seja, mesmo tentando acompanhar o ritmo do Partido Socialista, é um documento ainda muito curto, que eu penso que ainda não está à altura de uma resposta àquilo que o PS já nos apresentou. Sim, Luís Bernardo, qual é a mensagem que a coligação quis passar na sua análise? Obrigado pelo convite. Parece-me que atentei mais no discurso do atual vice-primeiro-ministro do que propriamente do primeiro-ministro. Parece-me mais, retoricamente, mais potente do que do primeiro-ministro, que parece estar em fim de ciclo e a tentar reinaugurar uma imagem de rigor que ficou afetada por uma série de questões que talvez não importe aqui debater.
é uma mensagem interessante e mostra claramente que Paulo Portas continua a ser provavelmente o político mais habilidoso em termos discursivos que existe na arena política portuguesa. E não deixa de ser interessante ver acho que há uma coerência nascente nesta nova coligação, ou seja, subsiste a ideia, e aqui parece-me que claramente a nova coligação está a tentar apanhar o PS, dizendo de uma forma relativamente subtil que não se põe com invenções, que o que oferece é garantias, alguma esperança, mas realismo, e esta parece ser a mensagem central em termos discursivos desta nova coligação. E o que é interessante é depois haver algum floreado técnico, e desse ponto de vista, de facto, parece-me que a tentativa de inaugurar uma nova era no debate político, que é o debate político centrado em questões empíricas. Por exemplo, a questão não deixa também de ser interessante uma pequenina contradição que me parece existir, que é esta. Insiste-se em questões empíricas, mas depois fala-se de uma revisão constitucional para limitar a dívida pública na própria lei fundamental. Isso é claramente uma medida ideológica, isso é uma medida que visa estipular um limite legal para uma variável externa, porque é uma variável dependente... Está a falar dos floreados e das questões empíricas, está a falar... Estou a falar de... É uma coisa muito simples, é este paradoxo que existe na tentativa de inaugurar uma nova era, ao mesmo tempo que se mantém-se uma janela aberta para voltar ao jogo político mais duro, que surgirá necessariamente na campanha eleitoral, onde não se poderá debater uma percentagem específica do limite à dívida pública e na Constituição, porque se terão que debater questões que serão mais tradicionalmente políticas no sentido do combate, espero que não, mas provavelmente acontecerá, de alguma fulanização da campanha. Certamente haverá, a meio da campanha, um debate relativamente agressivo entre Costa e Passos Coelho, e isso provavelmente não remeterá para questões técnicas, isso remeterá para questões mais políticas. Vocês são os socialistas, vocês são os social-democratas. Há uma história, há uma série de legados discursivos que vão limitar a capacidade de debater questões empíricas da parte das duas forças mais importantes. E nos discursos de Pedro Passos Coelho e de Paulo Portas, os discursos visavam a que parte do eleitorado? Essa é uma questão interessante, porque eu não estou inteiramente certo de que este enfoque em questões empíricas sirva para ganhar o eleitorado volátil, ou seja, o eleitorado que varia entre eleições, entre estas forças políticas. Entre o centro-esquerda e o centro-direita. Precisamente. Não estou certo de que a promessa de impor um limite constitucional à dívida pública sirva para ganhar eleitorado ao PS. Não estou de facto certo, até porque há várias questões que não foram abordadas pela nova coligação que são importantes para muitos portugueses, nomeadamente a pobreza. É uma questão cada vez mais candente, aliás. Mas curiosamente falaram num programa de combate à pobreza. Falaram? Falaram. Muito bem, muito bem. Confesso que não me concentrei nisso porque parece-me que a questão, a tónica do rigor, a tónica no rigor parece excluir de alguma forma esse enfoque mais social que decorre de um programa, digamos, dos pilares dos democratas cristãos, tradicionalmente. E não me parece que essa vai ser um combate em que esta coligação quer entrar com o PS, porque o PS, neste documento, enfim, talvez não de uma forma muito explícita, porque não são documentos muito longos, vai certamente tentar forçar essa nota para mostrar as dificuldades do atual governo e da nova coligação. Então, Fico Requibi, de facto, o documento não tem assim grandes novidades face àquilo que se conhece do programa de estabilidade, mas voltou-se a ressuscitar a questão do limite à dívida pública na Constituição. É verdade, este documento tem uma característica, enfim, toca em vários assuntos, mas não toca em nenhum em particular, ou seja, não revela, digamos, de uma forma pormenorizada o que é que vai se fazer e de uma forma calendarizada. E os aspectos mais sensíveis, como a questão da própria dívida pública ou a questão da segurança social, foram remetidas
para um consenso a nível do Bloco Central ou a nível do arco do governo. Ou seja, ninguém, quer socialistas, quer social-democratas, quer os democratas cristãos, vão se comprometer de uma forma firme, clara e precisa e assertiva com os dois temas, porque são dois temas muito sensíveis. E depois o próprio PSD... o eleitorado não pode esperar saber o que é que cada uma das forças políticas vai fazer nessa matéria. Existe aqui um grande risco de um partido prometer algo que não venha a cumprir a seguir. Isto já aconteceu nesta legislatura, nós todos sabemos, está documentado que várias promessas que foram feitas não chegaram a ser cumpridas, até foi feito exatamente o contrário. E julgo que neste momento existe esta quebra de relação de confiança com o eleitorado que é preciso tentar não acentuar e por isso não me parece que vai haver, digamos, um compromisso firme relativamente a um conjunto de pontos. O que nós sabemos é que o PSD, CDS quer passar o peso do déficit orçamento da dívida pública para 107% no termo da legislatura, isto é, estamos 2019. A falar de 2019, isto é, se repararem, todas as promessas que são mais ou menos quantificadas foram remetidas para 2019. Ninguém se compromete com o que vai acontecer em 2016, 2017. Ou seja, é esta calendarização que vai faltar quanto a mim e que mesmo o debate toda a gente vai ter muita cautela em referir. Agora, obviamente que a dívida, o peso da dívida, é o problema central para o futuro da economia e da estabilidade do país. Portanto, quer o PS, quer o PSD, CDS, PP, vão ter que resolver este problema, porque se nós não resolvemos o problema... aliás, mesmo esta questão da dívida é para baixar para os tais 107% e inscrevê-la na própria Constituição, e aí eu duvido que também no decorrer da legislatura, sobretudo se não houver, digamos, maioria parlamentar, que seja possível arranjar os 2/3 para inscrever isso na Constituição, porque é preciso ver que o discurso está de tal maneira agudizado e os anticorpos são de tal maneira fortes entre oposição e maioria que não me parece que isto vai facilitar algum entendimento no futuro. Portanto, eu tenho sérias dúvidas se nós vamos conseguir atingir no decorrer de uma legislatura este objetivo de inscrever o limite do déficit na própria Constituição. Oxalá que seja possível, mas tenho algumas dúvidas relativamente a isso. Acontece também, para reduzir o próprio peso da dívida, temos que reduzir o déficit, temos que recorrer menos ao financiamento externo. Evidentemente, neste momento existe esta oportunidade e, por isso, no início, comecei por falar da euforia dos mercados financeiros, até que permitiu ao próprio governo antecipar o reembolso ao FMI com base em dívidas com taxas de juros muito mais baixas. Isto quer dizer que há alguma poupança que pode-se fazer ali, mas há também na questão da reforma de Estado. Quando nós olhamos para o documento que o Governo está a apresentar linhas de reforma de Estado com muita cautela, ou seja, refere à eficiência do Estado, mas não diz rigorosamente nada relativamente ao emagrecimento do Estado, onde é que vão incidir mais cortes, porque, na verdade, a questão da segurança social que está também omitida, os tais 600 milhões de euros só podem ser arranjados de duas formas, ou por redução, corte nas reformas, ou por arranjar uma receita do outro lado qualquer. O Governo admite que pode ser uma de duas coisas ou as duas coisas, que não tem que significar necessariamente um corte nas pensões? Eu acho que pode ser uma ou outra, ou as duas em simultâneo. Agora, creio que é mais fácil pensar em termos de corte que em termos de receita, porque a receita é sempre algo que é aleatório. Vai depender do próprio crescimento da economia. Mesmo a questão do crescimento da economia que está referida aqui no documento remete para 2019 atingir a meta de 2,3%. Portanto, ninguém se compromete no imediato o que é que vai acontecer em 2016, porque é evidente que nós temos a política do Banco Central Europeu, que durante 16 meses está já a inundar o mercado europeu com notas e moedas, mas imaginemos que nas próximas semanas que haja uma reviravolta mesmo radical nas negociações com a Grécia. Quais serão as consequências?
Quais serão estas consequências, qual será o seu efeito sobre o próprio crescimento económico da zona europeia, da zona euro. Portanto, há algumas aqui incógnitas que o governo, a coligação atual no governo, tem consciência e, por isso, não querem se comprometer. E de facto, este documento é apenas um documento para ganhar tempo, porque remete a um programa que vai ser supostamente publicado no fim do mês, e não tenho certeza se no fim do mês vamos ter um programa já com o pormenor que nos gostaríamos de ter para tomar uma decisão. O Primeiro-Ministro disse que quem está a fazer o programa não tem que usar de muita imaginação, porque, Ana Rita Ferreira, o que se quer, não se querem surpresas, é, no fundo, continuar o trabalho que se tem vindo a fazer, insistir no rigor financeiro. Eu diria que, mais do que o documento, a grande importância da apresentação do documento foi precisamente o discurso de Passos Coelho e, sobretudo, o discurso de Paulo Portas, e concordo com o Luís quando diz que Paulo Portas, sempre muito mais assertivo, de facto um excelente animal político, a ideia de que este governo será o governo da estabilidade, da previsibilidade, da segurança, o PS apresentado como o partido do leilão de promessas. Aliás, promessa parece que é uma palavra que desapareceu. E agora temos a palavra garantia. Garantia, e também por parte do Partido Socialista, que também se recusa a falar em promessas. Sim, é verdade. A palavra promessa ficou muito mal classificada na vida política, de tal forma não foram sendo cumpridas algumas das mais importantes que nos foram feitas, mas lá está a ideia de que com o PS todas aquelas promessas que são apresentadas agora pelo Partido Socialista, corremos o risco de regressar ao caos, de regressar ao ponto onde estávamos em 2011. Aliás, o facto da primeira garantia dada pela coligação ser precisamente a ideia de que Portugal não voltará a depender de intervenções externas e de novos resgates remete muito para isso, mas todo o discurso de Paulo Portas e de Passos Coelho, no fundo, mostraram-nos qual vai ser a estratégia política da coligação. É o discurso do medo, como já se falou. É o discurso do medo e eu, a propósito daquilo que o Luís dizia, eu acho que este discurso do medo entra bem no eleitorado centrista. Aquele eleitorado volátil que oscila entre o PS e o PSD, e Portugal tem uma volatilidade eleitoral muito grande, portanto há uma grande franja do nosso eleitorado que de facto pode vir a votar num partido ou noutro. Aquele eleitorado centrista é muito sensível a esta ideia de com eles regressam ao caos, connosco haverá calma e estabilidade. Tendo em conta os últimos 4 anos, parece um pouco contraditório, não é? Porque vivemos um período de particular instabilidade. Mas eu acho que mais importante do que o documento foram os discursos que deram o pontapé de saída para a estratégia mediática de campanha nos próximos meses e, sobretudo, suponho eu, em setembro, agudizar-se-á. Luís Bernardo, é de esperar o que é que se pode esperar do programa que vai ser apresentado efetivamente no final do mês? Bom, não creio que se deva esperar muito mais do que aquilo que já está. Eu acho que as balizas programáticas já foram claramente delineadas e não me parece. Acho que o discurso do medo, por exemplo, é de facto. O documento é omisso em relação à taxa social única, mas a questão da taxa social única foi levantada inicialmente pelo próprio governo. E já entrou no debate e vai ser um dos pilares do debate, tendo em conta a posição do PS, e claramente não deixa de ser interessante ver como à esquerda a TSU é um tópico muito importante para alguns economistas mais conhecidos. O próprio João Galamba tem insistido muito nesse debate e feito uma intervenção até relativamente bem fundamentada para quem não concorda com os termos da proposta da equipa liderada por Mário Centeno e da ala mais... uma ala mais esquerdista dentro do PS, mais jovem, enfim... vai certamente ser um dos pilares da campanha do PS. Penso que, pelo facto de perceber na TSU uma das fragilidades fundamentais deste governo. É preciso não esquecer aquilo que aconteceu em 2012, as maiores manifestações contra este governo, embora se diga que não, foram outras variáveis que intervieram, de facto o que aconteceu foi que a TSU foi ao nervo do eleitorado, de algum eleitorado muito descontente, muita gente veio para a rua, e é preciso não esquecer o tipo de reação
que isso causou no governo. Isso foi muito importante. Portanto, do meu ponto de vista, acho que não vamos conhecer muito de novo. Acho que, e é importante referir, acho que as medidas mais concretas provavelmente serão remetidas para 2019, de facto. Em 2016, 2017 não vamos saber muito daquilo que são as projeções da coligação. Fazemos agora um curto intervalo nesta Comissão Executiva. Voltamos já a seguir. Até já.